Fala galera, tranquilo por aí? Wallace Carlos aqui. Quem diria? Aula 7 começando agora, nosso curso de análise de dados com Python, com Pandas. E a última aula, hein? Puxa vida, 1 hora, mais do que 1 hora. É impressionante, a gente vai discorrendo sobre o conteúdo, vai colocando as funções detalhadas ali, colocando a mão na massa, a gente nem vê a hora passar. Quando a gente vai renderizar os vídeos, fala, rapaz, mas eu falei tudo aquilo ali. Mas é bom, é a minha didática. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Para você que gosta, a gente continua na caminhada. Para você que não gosta, não se adequa, paciência, tem outro tipo de instrutor por aí, tá certo? Tem os rapidinho lá, beleza? Então aqui a gente vai trabalhando o entendimento. Quanto mais entendimento você tiver, melhor. Nunca mais você vai se esquecer. Um outro lampejo ali e tal, você procura rapidinho, dá uma olhada no vídeo, você vai entender. Eu prefiro trabalhar assim, eu acho que é assim que funciona, né? Você ter passado pela informação detalhadamente e aí ficou registrado em algum lugar lá na sua memória. Mas, pô, isso daí eu já vi, do que simplesmente passar lotado, né? Fast food, particularmente, não é comigo. Beleza? Bom, então, aula 7. Hoje a gente vai trabalhar a mesma base de dados da última aula, que é aquela base de pilotos. Na realidade, são duas bases, são duas bases de pilotos, uma de pilotos, as cidades dos pilotos, e outra as equipes desses pilotos, né? Nós juntamos essa base de dados lá com o concat e com o merge. Se você não viu, dá uma olhada lá na última aula, aula 6. E agora a gente vai trabalhar outras questões. A gente vai trabalhar, deixa eu dar uma olhada aqui na minha tela, na minha cola. A gente vai trabalhar ordenação, tá, dessa base de dados. A gente vai pegar essa base de dados, vamos ordenar essa base de dados e depois vamos trabalhar preenchimento de valores nans, porque tem, né? Quando a gente junta essa base, ela gera automaticamente o valor NaN. Então a gente vai trabalhar essas questões hoje. Eu acho que não vai dar 1 hora de aula, beleza? Mas já sabe, é modo aula, então, gente, você vai trabalhar o seu profissionalismo, beleza? Então, cabe a você fechar ou não a aba do notebook, desligar ou não o celular, outras abas, né? Do notebook, Facebook, Instagram, tal, esse monte de coisa aí. Resultados do futebol, o fabuloso futebol brasileiro, que não te dá vaga, não te dá emprego. Pelo contrário, está te roubando 1 hora e meia de quarta-feira e 1 hora e meia de domingo. Mas é critério seu, tá bom? Não quero arrumar briga com ninguém. Mas a gente trabalha essas questões. Então vamos dar uma olhadinha, tá? Está olhando aí para minha tela? Vamos lá, bora. Google Colab não deveria ser novidade para você esse começo aqui, tá? Não deveria. Então a gente clica em Google Colab. Eu vou até um pouquinho mais rápido. Novo notebook, lá embaixo. Do lado direito, conectar. Do lado esquerdo, o nome que a gente vai dar aí para a aula 7. Então, conectar do lado direito. Do lado esquerdo, aula 7, Enter. Já vou abrir aqui uma caixinha, uma célula de texto. Notebook de análise de dados, aula 7, Shift Enter, e a gente já joga essa célula aqui para cima e vamos importar o Pandas. Isso daqui não deveria ser novidade para você. Se é novidade, porque provavelmente você não assistiu os vídeos anteriores, beleza? Por isso que eu estou indo direto. Importando a biblioteca Pandas. Deixa eu ver se é só isso que a gente vai usar. Isso. Import pandas spd. Já comentei várias vezes o que está acontecendo aqui. Vamos lá no GitHub pegar nossas duas bases de dados e já vamos atribuir aqui. Então, acessando as bases de dados. Uma base será a pilotos cidades, que vai receber uma leitura pdread csv, tá? E a outra base
Espera aí que eu já fiz uma bobagem aqui. Vamos fechar aqui, beleza. Eu dei Enter, ele não tinha nem fechado ainda. Pilotos, equipes, que vai receber uma leitura do PD Read CSV. Beleza? Tá bom? Vamos no GitHub lá pegar as bases. github.com, lá do lado direito da tela. Vamos pesquisar por Wallace Carles, sou eu. Lá embaixo, Users, clicamos sou eu. Lá em cima, meu nome, clicamos sou eu. E o repositório, o arquivos. Então, por que eu estou acelerando? É a 7ª aula, né, gente? Então, a gente vem fazendo isso direto, tá? Aqui, esse arquivo pilotos cidades e o arquivo de baixo pilotos equipes são os que a gente vai trabalhar, né? Então aqui, olha, piloto cidade CSV, a gente clica em Raw, tá? Aqui. Copia o endereço, tá? Dá um Ctrl C, vai lá e põe dentro do piloto cidades. Beleza, tá aí. A gente volta no GitHub. Volta mais uma vez. Vai lá embaixo, clica em pilotos equipes, tá vendo aí? Isso aqui é a base, olha, com 6 pilotos. Clique em Raw novamente. Tá aqui a base, a gente não copia isso, a gente copia o endereço. Ctrl C. E beleza. Tá aqui as duas bases. A gente faz esse link, né, para buscar as informações lá. E aí vamos visualizar as bases. Deixa eu só chamar a base mesmo. Pilotos cidades. Beleza? E visualizando a segunda base. Vamos chamar a base pilotos equipes. Shift Enter. Beleza, tá aí. Então, nossa primeira base, cidades. Se você assistiu a última aula, faz sentido, né? E nossa outra base, equipes. Lá, a gente tinha feito uma junção, né? A gente vai refazer essa junção aqui. Só que vou fazer rápido, vou passar o método. Vai ser o merge mesmo. E o alter, né? Para a gente juntar tudo. Então será, como que eu chamei? DF. Aqui será DF. Para o nosso tradicional, né? pd.merge. Não é lista, é nome de base agora. Então, pilotos cidades, vírgula, pilotos equipes, vírgula. Deixa eu já subir aqui para minha imagem não entrar na frente ali. A gente vai passar o how. How? Como? Será o alter. Beleza? E a gente já chama a base aqui. Então, o merge é a função que junta, né, as bases. Uma das funções. Vamos lá. Se você viu outra aula, está tudo tranquilo. Você não está perdido, né? A aula anterior. Então, olha só. O índice vai de 0. O índice é o primeiro número, né? Vai de 0 a 7. Então, 8 pilotos. Bom, se a gente tem 11 pilotos, 5 em uma base, 5 em outra, aqui significa que a gente não tem duplicidade, certo? Porque 5... Falei até besteira. 5 em 11 e outro não. 5 pilotos na base cidades e 6 pilotos na base equipes. Então, 5 mais 6, 11. Mas como ele trouxe 8 aqui, de 0 a 7, significa que ele já tirou as duplicidades. Aonde ele não encontrou vínculo, ele trouxe como NaN. Então, idade, olha os 3 últimos como NaN. Naturalidade, os 3 últimos como NaN. E equipe, os 2 centrais ali, digamos assim, os 2 centrais como NaN. Beleza? O que é NaN?
porque ele não encontrou. Então tem que trazer alguma coisa. Não vai deixar em branco. Não é branco, é nulo, diferente, né? Beleza. Agora é o seguinte, a gente começa de fato o conteúdo dessa aula, que é a ordenação. Ordenação. O pessoal do SQL usa o order by, tá? Então é uma função tranquila para o pessoal do SQL. No Python a gente também tem o order by com outro nome, tá? A ordenação no Python se chama sort, tá? Então a gente ordena. Bom, o que a gente faz? Olha só, a gente passa direto, passa o df.sort values, ordene o valor, tá? Coloca em ordem. Por qual coluna? Aqui a gente vai usar a coluna nome, tá? E o seguinte, eu vou fazer a troca nele mesmo. Eu poderia fazer df igual isso daqui, ó. O df vai receber df ponto. Eu poderia fazer isso, certo? Tranquilo, a gente já viu isso. Só que eu quero usar esse parâmetro interno aqui, ó. Parâmetro, argumento, o inplaceTrue. Troque nele. Beleza? Então, df.sortValues ordene pela coluna nome e faça a troca nele mesmo. Beleza? Eu tenho que passar aqui embaixo porque senão ele não vai ter a saída. O que ele vai fazer aqui? Então, o primeiro nome é Ayrton Senna, beleza, é com A, né? Só que o segundo é R. Pô, o Barrichello tem que ir lá para baixo, né? O Rubens Barrichello. Ele vai colocar aqui quem? Vai colocar o Emerson Fittipaldi, né? Certo? A, E, I, O, U. A, B, C, D, E, né? Então, Emerson Fittipaldi. Depois eu acho JL. Depois ele vai colocar o José Carlos Passe. Pati. O Moco. Beleza, vamos rodar aqui para a gente dar uma olhadinha. Ordenação. Tá? Tá tranquilo? Shift Enter. Olha aí o que ele fez. Então, Ayrton Senna é o primeiro, o Emerson é o segundo, o José Carlos Patti o terceiro e o Rubinho é o último lá, ó. Lá para baixo, apesar de ser o ID número 2, né? Porque lá em cima, olha, aqui o Rubens aqui, ó, tá? ID número 2 está em ordem alfabética, então nós ordenamos a base de dados. Agora, se você der uma olhadinha, os nans, eles subiram, porque a gente ordenou, né? Estava de um jeito, a gente colocou de outro. Então, olha, o Emerson Fittipaldi não tem idade. Não tem cidade, mas tem a equipe, tá? O Piquet também não tem idade, não é? O Verstappen, ele não tem equipe. Ficou não, né? Bom, aí vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Beleza? Legal. Agora é o seguinte. Vamos supor que a idade geral fossem 40 anos. Vamos supor. Aí a gente começa a trabalhar com preenchimento de valores nans. Então vamos colocar aqui, ó, nan. Vamos colocar o nan fixo. Nan fixa. Não fixa. Não fixa. Será df idade, é isso, fixa, e ela vai receber um df.copy. Bom, estou fazendo uma cópia, né? Estou
fazendo uma cópia. Eu pego o df do jeito que está, do jeitinho aqui que está, e coloco dentro da df idade fixa. Tanto que se eu chamar a df idade fixa, é óbvio, né? Vai sair a mesma saída de cima. Aí é o seguinte, eu vou passar deixa eu ver se fica melhor em outra linha. Deixa eu colocar aqui, idade fixa, tá? Gerei a cópia, acho que fica melhor, mais visível. Aqui, ó, beleza, tá? Então só gerei uma cópia. Para quê? Para eu usar a cópia agora, não usar a original, tá bom? Isso é prudente, inclusive, né? Bom, beleza. Gerei a cópia. Agora, na cópia, eu passei não fixa ali em cima, né? Então vamos continuar de não fixa mesmo. Não fixa 40, que é o valor que eu vou usar. Vou colocar lá para cima, tá bom? Não fixa 40. Vamos chamar a base df idade fixa, ponto, a coluna que eu quero mexer. No caso, será a coluna idade. Tá bom? Porque eu quero mexer nessa idade aqui, né? Nessas idades. Então, deixa eu subir aqui. Coluna idade, olha aí, ponto coluna, lembra disso? Beleza? Base, ponto coluna. Idade. E aí, o método para preenchimento é o fillNA. Preencha o NA. Preencha o none. Preencha o null. Beleza? Uma forma é passar diretamente um valor. Eu quero que ele tenha o valor 40. Deixa eu clicar aqui fora para ele sair dessa caixa. Então, aonde for none, preenche com 40 para mim. Beleza. Só que eu quero a troca nele mesmo, nessa própria base. Então, in place true. E a gente fecha aqui, porque eu tinha apagado. Beleza? Tá? Então, base, coluna, método. Qual que é o método? fillNA, preenche os valores NA. Qual valor? 40. E troca nele mesmo. Beleza? df idade fixa. Tá? E vamos rodar para ver. Olha aí. Como estava? Eu vou subir aqui, ó. Olha, o Emerson estava com a idade none, o José Carlos Passi com a idade none e o Nelson Piquet com a idade none. Os três pilotos brasileiros aí, fora o Rubinho e o Senna, né? Então, como ficou? O Emerson 40 anos, o José Carlos Passi 40 anos e o Nelson Piquet 40 anos. Beleza? Tá bom? E as outras colunas? Calma. Calma. Vamos uma coisa de cada vez. Beleza? Aí é o seguinte. Então, isso é para a idade fixa, né? None de idade fixa. Vamos ver agora a none de idade média. None média. Tá? Deixa eu subir aqui. Como que vai ser? Bom, df idade média, certo? Estou criando a variável. Também vai receber um df.copy, porque eu estou fazendo uma cópia da original. Aí eu vou continuar embaixo para a gente ganhar agilidade, mas você entendeu já o que está acontecendo aí. Então, idade média, df idade média, ponto coluna idade, ponto fillNA, que é o método. No de cima, eu passei o valor 40 e o inplace true, beleza? E embaixo não. O que eu vou passar aí dentro? Eu quero que ele tenha a média, beleza? Porque agora toda a coluna idade tem valores, então eu posso chamar o idade.min. Lembra disso? Primeira aula de mão na massa, segunda aula geral, tá?
Aula 2. A partir da aula 2, inclusive, né? Como é que eu tiro a idade, a média da coluna? Base, coluna, método, né? Então, base, df, idade, média, coluna, idade, método. Min. Beleza? Isso dá a média. A gente já sabe. Isso não deveria ser novidade. Tá bom? Não deveria ser novidade. Eu quero trocar nele mesmo, né? Inserir nele mesmo. In place true. Beleza? Deixa eu sair daqui. É isso. Tá? Então, vamos lá. Aqui em cima eu estou fazendo uma cópia para df idade média. Na linha de baixo, eu já estou passando a idade média na coluna idade, que está sendo none. Tem alguns valores none. A gente está usando o fio NA para preencher esses valores none. E vai preencher com o quê? Bom, agora eu pego a média da coluna e in place true. Preencha nela mesma. Beleza? É Python, né? Então, vamos deixar bonitinho. Vamos tirar esses espaços aqui. É só para você visualizar o que está acontecendo. Tomara que eu não tenha ficado na frente aí do código. Idade média. Agora vamos ver a saída da coluna. A saída do nosso tratamento. Tá bom? Vamos lá. Beleza? Então, olha o que aconteceu. Olha o Emerson, o José Carlos Patti e o Piquet. Primeiro, no original, eles eram valores none, certo? Depois, nós colocamos 40 de idade para cada um. E a partir desse momento que a base está toda completa, se bem que aqui é só para a idade fixa, né? Era só para a idade fixa. Aqui eu fiz uma cópia do original. Beleza? Então a gente foi e buscou a média. Tá bom? E preenchemos com a média. Qual a média da coluna? 45,4. 45,4. Claro, você não falou, eu tenho 45,4 anos, né? Mas tá entendendo o que está acontecendo? Beleza? Valor médio. Poderia ser mediana. Tá bom? Legal. Agora é o seguinte. O preenchimento, o fio NA e o método, ele tem uma particularidade, né? Ele pode ser B-fio e F-fio. Ele pode ser o fio de baixo e o fio de cima, o anterior. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais cópias, né? Então, esse daqui será o B-fio. B-fio. Tá bom? Então, df b-fio vai receber um df.copy. Beleza, está pegando aquela com valores nans. Esse é o nosso ponto de partida. Beleza? df bfio.idade.fio.na. Eu acho que não tem novidade aqui também, né? A gente está trabalhando essa coluna. Vamos passar aqui como parâmetro agora um method bfio. E o final você sabe, in place true. Troque nele mesmo. Atualize-o ou atualize-a, né? Se a gente pensar em base. Fio. Só subir aqui para eu não ficar fazendo o que eu já ia fazer. Beleza? Então, olha só. Vamos rodar. Você fala, poxa, ele diminuiu o valor. Na realidade, olha o que aconteceu. Vamos pegar uma base, a base original, né? Olha aqui, ó. Então a base é assim, a idade do Senna, 62. A idade do Emerson, não tem. A idade do José Carlos Passi, não tem.
a idade do Hamilton? Tem. Qual que é a idade do Hamilton? 37. Então, já que é 37, você, na linha NaN, você substitui pelo primeiro valor de baixo. Bfil. Eu aprendi assim. Então, pelo valor de baixo, deve ser bottom, né? Então, você pega o primeiro valor de baixo e você preenche. E aqui a mesma coisa, por exemplo, ó, o Nelson Piquet, ele não será preenchido pelo 53 do Schumacher. Pega o valor de baixo, ele será preenchido pelo 50 do Rubinho. Vamos ver? Olha lá. Tá? Então, o 37 era do Hamilton, preencheu o Emerson e o José Carlos Patti. E o Nelson Piquet foi preenchido pelo valor do Rubinho. Beleza? Pegou? Tá bom? Então eu quero preencher pelo primeiro valor de baixo que não seja NaN. Ele pega e joga para cima. É o Bfil. Beleza? Mas eu posso fazer o contrário. Eu posso buscar o valor de cima. É o Ffil. Vamos lá. Ffil. E deixa eu subir aqui que eu sempre esqueço. Vai ser df ffil. Copy, né? df.copy. Eu acho que essa aula aqui vai ser mais rápida, né, do que as outras. df fio.idade.filna. Tranquilo. Base, coluna, método. Tranquilo. Lá dentro, o argumento dele é o method. Você já sabe, ffil. E inplace true. E vamos chamar a base de ffil para a gente ver o que aconteceu. A gente já sabe, né? Olha lá, começando de baixo. O Nelson Piquet, que tinha pego a idade do Rubinho na outra base, na Bfil, agora na Ffil ele pegou a idade do Schumacher. Ele olhou para cima e pegou o primeiro valor que não era NaN. E o Emerson e o José Carlos Patti, que tinham a idade do Hamilton, que era Bfil, agora é o Ffil. Então eles vão lá em cima e vão pegar o primeiro valor que não seja NaN. Pegaram a idade do Ayrton Senna. Beleza? Show? Tranquilo? Fala sério. Mole, né? Tranquilo. Faz uma cópia da base de dados. Base de dados, coluna que eu quero mexer, preenchimento dos valores NaN. Passa o método que você quer e chama o ImplaceTrue para trocar nele mesmo. Para alterá-lo ali já. E aí, só chama ali sua base de dados para visualizar a saída. Fechou? Pausa para água. E aí é o seguinte, você poderia pensar o seguinte: poxa, mas eu não quero que todo mundo tenha a idade do Ayrton Senna. Já pensou? Porque ele, vamos supor que ninguém mais tivesse aí valor, todo mundo ia ter 62, né? Nesse caso, né? Pô, eu não quero. Eu quero estabelecer um limite. Um limite. O pessoal do Python também pensou nisso. Vamos passar, deixa eu ver. Acho que ffil, esse daqui, limite. Então, vamos passar o limite para o bfil, que foi o que a gente mexeu primeiro. Então, df limit b, certo? De bfil, vai ser um df.copy, estamos fazendo uma cópia. Vai ser um df limit b, qual coluna? Você já sabe, idade, função, filna. Filna. Qual método? Bfil. Method. Bfil. Beleza? Em place true agora? Limite, né? Limit. Limit. Qual limit? 1. Limite 1. E aí sim, in place igual a true. Vamos chamar a base df limit b. O que esse 1 está fazendo aí? Quando você encontrar, você troca só um, só o próximo. E deixa o resto NaN. Eu não quero fazer uma cópia de atualizar para todo mundo.
pessoal do SQL é o update sem where, né? Atualiza para todo mundo. É um terror. Opa! Method bfill. Não é method bfill, né? É method igual bfill. Beleza? Bom dar esses erros pra gente dar uma acordada. Vai buscar um café lá? Acorda aí, rapaz. O que aconteceu? Olha só o Emerson. O Emerson não foi preenchido. Por quê? Porque ele busca o primeiro de baixo. Só que o primeiro de baixo em relação ao Emerson era o José Carlos Passo, que também estava não. Então ele deixou o Emerson não. Mas o José Carlos Passo, que era não, abaixo dele tinha o Hamilton. A idade do Hamilton era 37. É 37. Então é bfill, né, que a gente está fazendo. Então preenche com o valor do de baixo. Preenche um só com o valor do de baixo. E aí o pequeno não houve alteração. Beleza, tranquilo. Tá bom? A gente vai ver essa alteração mais no Emerson e no José Carlos Patti mesmo. Beleza? Ó, batendo aqui no microfone. Agora vamos para o limit do ffill, né? Limit ffill. df limit f. Vamos fazer uma cópia da base original aqui. E aí vamos chamar a base que a gente acabou de criar, df.a coluna idade fillNA. E aí lá dentro, método que será o ffill, o limit que será 1, poderiam ser 2, 3, 20, tá bom? E o inplace true, df limit f. Beleza? Vamos comparar, vamos ver o que vai acontecer. Olha aí o Emerson e José Carlos Patti, tá bom? Porque o Emerson está com 62, porque é ffill, é o de cima. Então ele olhou para o de cima, pegou o do Ayrton Senna, beleza. Aí o José Carlos Patti, ele olhou para o de cima, o Emerson originalmente é não. Então ele falou, pô, não é não, então não dá para fazer nada aqui. Tá bom? E lá embaixo o Piquet, que estava 50, porque no bfill tinha pego a do Barrichello, agora ele pegou a idade do Schumacher. Fechou? Beleza? Tranquilo. Tranquilo, sem novidade. Até aqui tranquilo. Caminhando para o final. Essa realmente foi uma aula bem rapidinha. Perto das outras, né? Legal. Tá bom, mas dá uma olhada no índice das linhas, né? Porque a gente ordenou por nome, mas bagunçou o índice. Então ficou índice 0, índice 6, 7, 2, 4, tá bagunçado. Como que a gente faz para arrumar isso daí, resetar esse índice? Como que a gente faz? Se a gente pensar numa palavra em português, porque resetar, né? Mas vamos de reset mesmo, né? Vamos aqui. O índice, né? Deixa eu voltar aqui. Resetar. Podia ter colocado maiúsculo, né? Resetar o índice. Resetando, enfim. Será um df. Deixa eu ver do jeitinho que tá aqui. Ponto reset index. Assim. Tá? Para a troca ocorrer nele, você já sabe. InPlace true. E a gente chama o df. Certo? Opa, deixa eu clicar aqui fora. Certo? Então, é a base, vai continuar ali com valores nans. Eu só estou resetando o índice agora. Tá? Vamos ver. Deixa eu subir aqui. df.resetIndex. Olha aí, é a mesma base. Olha os valores nans ali. Beleza? Tranquilo. Olha o que aconteceu. Então, tem o índice 0, 1, 2, ordenado. Foi criada, gerada uma coluna index.
com o índice antigo, 0, 6, tal, e aí continuam as outras, ID, nome, beleza? Só que eu não vou usar essa coluna index, né? A base já está ordenada. E os índices já estão ordenados. Então, eu não vou utilizar. Agora eu vou dropar, tá? Eu vou deletar essa coluna aí. Como que a gente faz isso? Dropar, tá? Aqui vai ser o seguinte, df.drop. Lembra do drops? Ai, ai, o pessoal está desenterrando, né? Como parâmetro, como argumento da função drop, do método drop, a gente passa um df.columns, base.columns, para ele identificar qual coluna. E aí a gente passa uma lista, outra lista. Certo? Vou fazer devagar. Vou fazer devagarinho, vou voltar aqui. Então, olha só. df.drop, função. Lá dentro da função, df.columns, vai mexer nos atributos das colunas. Olha o que acontece. Uma lista e dentro dela outra lista. Beleza? Ali a gente coloca o índice da coluna ou os índices das colunas. Que índice? Vamos olhar. Vamos olhar. Aqui, ó. Qual é o índice da coluna? Da coluna index. É 0, né? Coluna index é o índice 0, coluna ID o índice 1, coluna nome índice 2, por aí vai, né? Isso é Python puro, né? Então, eu quero dropar a coluna de índice 0. Beleza? Aí no drop, eu tenho que passar, deixa eu subir aqui, eu tenho que passar mais dois argumentos. Eu tenho que passar o axis 1, indicando que eu vou excluir a coluna. Tá? Axis 0 é a linha, axis 1 é a coluna. Beleza? E o amigão in place true. Eu tenho que chamar ali de novo. df. Beleza? Aí. Cadê a coluna index? Como diz o outro, gato comeu. Certo? Já foi. Então agora a gente tem a base ordenada por nome e ordenada ali também junto com o nome ali com os índices das linhas, tudo ok. Com os valores não, beleza, a gente ainda vai trabalhar com isso, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Beleza? Desse jeitinho que está aqui, eu já tenho essa base salva, mas a gente vai salvar aqui. E a gente finaliza a aula agora. Vamos para o... Deixa eu colocar lá para cima, né? Vamos para o nosso toCSV. Tá? df.toCSV. Aí, essa daqui a gente vai... chamaremos, né, de base pilotos.csv e a gente passa aqui mais um argumento que é o index igual a false, para ele só salvar os dados e não a coluna, não o índice. Senão ele cria uma coluna só com o índice, a gente tem que excluir novamente, tá? Então você passa index false. Bom, eu já tenho, né, essa base aqui, mas eu vou rodar para você ver o que acontece. A gente já viu isso na outra aula, tá? Então, aqui do lado esquerdo nessa caixinha é o local onde a gente insere os nossos arquivos para ler aqui dentro do notebook. Quando não tem nada, quando eu tenho o meu código aqui, ele salva uma base de dados desse jeitinho aqui, vai aparecer aqui do lado, tá bom? Olha, eu vou rodar. Rodou. E aí eu tenho que nesse segundo ícone aqui, ó, atualizar.
E aí, beleza, eu vou atualizar, vai aparecer aqui, ó. Aí, base pilotos. Beleza? Tranquilo? E aí, lógico, renomeio, excluo o arquivo, atualizo, faço download, né? No caso, eu já tenho essa base pilotos lá no GitHub. Dá uma olhadinha aqui, ó. Base, aqui, ó. Base pilotos. 5 meses atrás. Que foi a época que eu escrevi, né? Deixa eu comentar aqui. Ok. E aqui a gente finaliza. Deixa eu falar com vocês. Tranquilo? Aula tranquila, bem tranquilo mesmo. E olha só, por experiência, a gente utiliza mais muito disso. Ordena uma base por alguma coluna, reseta o índice, automaticamente você viu, ele cria uma coluna index e a gente exclui essa coluna index. Ou seja, fica a base atualizada por determinada coluna e com o índice das linhas atualizado. É uma sequência, tá? Ordena a coluna, reseta o índice e dropa essa coluna que foi criada ali, que o próprio sistema criou para a gente. Isso é basicão. E você usa o tempo todo, tá bom? Aula tranquila, tranquila. A gente passou em ordenação, preenchimentos, né? Claro que um exemplo de cada, mas você viu o poder disso, aonde dá para chegar. Finalizamos essa aula 7. Acho que tem mais 3 aulas para frente, para a gente. O projeto é realmente ir batendo lá no Medium, né? São os 10 textos que eu escrevi lá. E fica aqui o agradecimento por você me acompanhar até aqui. Claro, a gente pegou 2 aulas bem maçantes, as 2 superiores a 1 hora. Conteúdo de estatística, assim, para um marinheiro de primeira viagem, é um conteúdo que te choca, mas que você já sabe na realidade, o que mais ou menos que acontece. O que é média, tal, você meio que sabe. Tem uma outra coisinha que você não sabe, lógico, não é do seu dia a dia, um desvio padrão da vida, você não sabe. Talvez você não saiba ou não soubesse, mas uma moda, com certeza você sabe, né? Qual o valor que mais se repete, qual a loja que mais vende, qual o produto que mais vende. Então você já sabe, né? E nessa daqui, não, a gente já começou a trabalhar um pouquinho essa questão de ordenação, né? É claro que a gente está mexendo com base de dados, então no comecinho dessa aula a gente usou o merge, né, para juntar, eram 2 bases de dados, se tornou uma só. E a partir de agora, já que é uma base de dados, a gente vai concluir os nossos próximos tratamentos. Verificar acentuação, né, pontuação, trabalhar agrupamentos, trabalhar algumas funções, ver esses valores nans aí, porque a gente tratou, mas a gente não salvou o tratado, nome de coluna, esse tipo de coisa aí, que é o projeto final. Porque assim, a gente acaba recebendo uma base lá, o supervisor vai te pedir, a chefia vai te pedir, fala, olha, tem essa base que tal. E se você der uma olhada para as aulas, é um aprendizado, é um crescimento do aprendizado. Você está pegando mais casca, você está, sabe, ficando mais com mais bagagem mesmo, porque agora está apontando para o final desse teoricamente projeto. Agora a gente está nessa base de dados dos pilotos aí de Fórmula 1 e a ideia é deixar a base prontinha, redondinha, limpinha ali, para a partir disso gerar algum gráfico não e se entregar para a sua supervisão aí, para que ela tome a decisão. Ó, vou, por exemplo, né, pensando na base, vou contratar esse piloto, vou mandar embora aquele, vou comprar outra equipe, vou, sabe, esse tipo de coisa assim. Pensando, sim, fazendo uma analogia, né, com a base que a gente vem trabalhando. Mas esse é o trabalho do analista de dados. Esse é o trabalho. E por esse trabalho, as empresas, o mercado está borbulhando, borbulhando. Se você tem dúvida, não faz nem a pesquisa que eu fiz. Bom, estou gravando a aula na sequência, então eu estou gravando praticamente em 1 semana todas as aulas. Então, há cerca de 1 semana eu fiz ali uma pesquisa no LinkedIn e mostrei ali algumas vagas, inclusive vagas que o pessoal
entrou em contato comigo e eu trabalhando normal. Então, ou seja, eu já tenho meu trabalho, ok, obrigado, eu não preciso, mas talvez você esteja procurando um emprego. E a área, meu amigo, minha amiga, tá borbulhando. Só que precisa de gente compromissada. Porque às vezes o pessoal vê uma aula, pô, mas 1 hora e meia. Então, você pode assistir a aula 1 hora e meia, você pode perguntar para o chat GPT. Tá certo? A questão é, durante a entrevista de trabalho ou durante o teste, você vai perguntar para o chat GPT? Beleza? Tá? E tem vaga para fora também, tem vaga gringa, enfim. Entre no mercado, migre de carreira ou adquira mais conhecimento dessa área aqui. E minha parte eu faço aqui. Beleza? Que são os vídeos gratuitos. Essa é a minha contribuição, olhando lá para a minha série. Já está escrita, você viu aí, há 5 meses pelo menos. Mas eu fiz questão também de colocar em vídeo. Pessoal visual, auditivo, né? Tem um tal do sinestésico também, gosta de pegar no notebook, essas coisas e tal. Então tem gente que gosta mais de texto, tem gente que gosta mais de vídeo. Fica à vontade. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. E o de sempre. Clica, compartilha, tem um monte de coisa lá, né? Clica lá e tal, faz aí sua parte, se você achar que vale a pena. Se você não gostou do curso, puxa, desculpa, talvez não seja para você. E talvez a minha didática não funcione para você. E aí, tranquilo, você procura outra didática. Tranquilo, sabe? Mas o conceito é bom você pegar. Beleza? Bom, valeu, valeu mesmo. E a gente se vê no próximo, ainda tem 3. Beleza, pessoal? Brigadão, forte abraço, até mais.